se eu pudesse, eu vivia pregando em congresso e nem na igreja quase. Porque foi num congresso que eu conheci a minha esposa. Foi por causa de um congresso. E quem olha, eu assim, não acredita a mulher bonita que eu tenho. Eu digo que ela é fruto de oração. Eu orei e ela não orou. Então, se você, menina, não ora, comece a orar, porque pode acontecer isso com você. Deus responde às orações, Ele é fiel. Eu gosto de explicar a história, como foi meu casamento com a Mariana, ela funcionou mais ou menos assim. Eu e dois amigos, nós morremos e fomos para o céu. Chegou lá no céu, tinha um anjo na porta de entrada, falou assim, ó, aqui no céu só tem uma regra. Vocês não podem pisar no papo. E meus amigos falando assim, rapaz, a gente é teólogo, a gente já leu o livro de capa a capa, não tem esse negócio de pato no céu. Aí um amigo meu, mais teimoso, né, falou assim, se aparecer um pato aqui, eu dou uma bicuda nele. E daqui a pouco veio o tal do pato voando. Meu amigo pegou e deu uma bicuda no pato. Aquele pato voou longe. Apareceu um anjo e falou assim, a gente falou que não podia pisar no pato, você me chuta o pato. O anjo apareceu com mulher feia. Mas pensa uma mulher feia. E prendeu no braço dele e falou assim, você vai passar a eternidade todinha com essa mulher. Eu e meu outro amigo, cara esperto, sabe? Falando assim, não vamos mais pisar em pato. A gente andava assim, arrastando o pé para não ter problema de pisar no pato. Mas nesse negócio de arrastar o pé, meu outro amigo tropeça e cai em cima assim, desse pato. Se o que chutou o pato, a mulher era feia, imagina que caiu em cima de mim. Mas ou mulher feia, e o anjo prendeu no braço e falou assim, ó, você vai passar a eternidade todinha com essa mulher. Minha mãe disse sempre que eu fui esperto. Eu também acho que eu sou um cara esperto. Todo pastor é esperto. E eu comecei a andar engateando, para não ter um problema nem de pisar em cocô de papo. E passado alguns meses apareceu um anjo, uma mulher bonita, Mariana. Que mulher linda. Falou assim, você vai passar a eternidade todinha, deu ela no meu braço. Eu olhei para ela e falei assim, Senhor, o que eu fiz para merecer uma mulher tão bonita? Ela olhou para mim e falou assim, você eu não sei, mas eu pisei no diacho de pato. Tem muita gente aí que está pisando em pato. Meus irmãos, nós somos desafiados para falar nessa noite sobre escolhas e, no caso, escolher Deus. Eu quero entender com os irmãos nessa noite que escolher é um privilégio. Grave isso aí no seu coração. Escolher é um privilégio. Repete comigo. Escolher é um privilégio. Mas todo privilégio traz consigo grandes responsabilidades. Fale isso aí também. Todo privilégio traz consigo grandes responsabilidades. E o grande problema é que sempre nós temos, ou sempre nós iremos escolher. Em nossa vida, nós sempre estaremos diante da oportunidade e do privilégio de escolher. Especialistas no comportamento humano, eles afirmam que as nossas escolhas, elas estão relacionadas à maneira que nós fomos criados. Ela está relacionada ao contexto social em que nós vivemos. Ela está relacionada à forma que os nossos pais nos criaram. Eles dizem que as nossas escolhas, elas têm a ver até mesmo com o decorrer das dificuldades ou das alegrias, das tristezas ou das felicidades que nós tivemos no decorrer da nossa vida. A psicanálise, ela vai mais fundo ainda e ela diz que as nossas escolhas têm a ver com o nosso inconsciente. Nós escolhemos até mesmo sem saber que nós estamos escolhendo. É muito bonita essa teoria e eu concordo com parte dela. Porque o que baseia a nossa vida é a Bíblia Sagrada. E olhando à luz das Escrituras, o Deus que eu vejo na Bíblia, o Jesus Cristo que eu vejo nos Evangelhos, Ele sempre nos responsabiliza pelas nossas escolhas. Deus, Ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Eu acho isso muito interessante. Porque Deus, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o homem, Ele podia ter colocado um chip aqui na cabeça do homem. E o homem só iria fazer, o homem e a mulher só iria fazer aquilo que
Deus faz diante das nossas escolhas? Qual a reação de Deus diante das nossas escolhas? E é isso que eu quero trabalhar com vocês. Porque Deus, desde o começo, deixou dois lá, Adão e Eva, escolherem viver a vida da forma que eles queriam. Talvez você pode falar para mim assim hoje. Eu estava conversando num pequeno grupo que nós temos lá na igreja com casais. E uma menina do pequeno grupo falou assim para mim, falou assim, pastor, o senhor está falando para mim então que se Adão e Eva não tivessem comido daquela fruta, nós não estaríamos vivendo todos esses problemas que nós vivemos hoje? Não, nós não estaríamos. Foi por causa da desobediência de Adão e Eva que criou o pecado. Por causa do pecado criou toda essa desgraça que nós vivemos hoje. E aí ela ficou assim, meio indignada e triste. Ela falou assim, mas que Adão e Eva, agora toda vez que eu acordo 6 horas da manhã eu vou lembrar deles. Eu falei assim, filha, mas não se preocupe, porque se não fosse Adão e Eva, ia ser eu ou você. Se fosse eu, não ia comer só a fruta não, eu ia comer o pé da árvore todo. Porque a gente é assim. A gente tem essa inclinação, a gente tem essa tendência. Deus sempre nos colocou em condições de escolher. E isso é um privilégio. E olha que privilégio, o Deus que nos criou, o Deus que nos formou, o Deus que colocou eu e você nesse mundo, Ele nos deu a oportunidade de escolher até mesmo não servir. Olha só. O Deus que é o Criador de todas as coisas, deu condição à criação até mesmo de negá-lo, de não adorá-lo, de não obedecê-lo. E aqui está a beleza da escolha. Aqui está a beleza da forma que Deus, Ele nos trata. Porque Ele quer que nós escolhemos servi-lo, que nós escolhamos estar com Ele, ou escolher os sonhos dEle, por uma vontade própria, por um desejo próprio, e não porque Ele me obrigou a isso, mas porque eu quero fazer. Aleluia. Uma das piores coisas que existem, se não a pior coisa que existe na vida de um ser humano, uma das maiores desgraças que você pode fazer a um homem, uma mulher, uma civilização ou uma nação, é tirar de uma pessoa o direito da escolha. A maior ofensa que você pode fazer a uma pessoa é tirar dela a liberdade de fazer o que ela quer fazer. E Deus, Ele não é assim. Eu vejo Deus muito cordial, eu vejo Deus muito cavalheiro, eu vejo Deus aqui muito lindo, muito belo, muito amoroso. Por isso Ele nos dá essa condição de inclusive decidir negar aquele que nos criou. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 13. Gênesis capítulo 13, versículos de 1 ao 13. E a palavra do Senhor assim nos fala: Abraão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. E logo seu sobrinho foi com ele. Abraão era muito rico e tinha muito gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para onde? Ele foi de um lugar para outro até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde havia acampado antes. Abraão chegou ao altar que havia construído e adorou a Deus, o Senhor. Ló que ia com Abraão também levava ovelhas, cabras, gatos, empregados, toda a sua família. Não havia pastos que dessem para que os dois ficassem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus ainda estavam vivendo ali. Um dia, Abraão disse a Ló: Nós somos parentes chegados e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar
para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu o vale do Jordão até chegar à cidade de Zoar. E viu que essa cidade tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Que Deus mesmo aplique em nossos corações a sua palavra. Eu acho muito interessante a história desses dois homens. Porque eu falei aqui que todos nós sempre vamos ter que escolher. Mesmo quando eu tomo a decisão de não escolher, eu já estou escolhendo não escolher. Eu já tomei uma decisão de não realizar uma escolha. Mas eu acho interessante que com a vida desses homens aqui, nós podemos ver um homem que escolheu certo e um homem que escolheu errado. Abraão foi o homem que escolheu certo. Ló foi o homem que escolheu errado. Sabe qual a beleza da Bíblia? É porque com ela nós podemos aprender com os acertos e com os erros de homens e mulheres como nós. Homens e mulheres que tiveram a viver intimidade com o Senhor, mas o fato de serem homens e mulheres justas, o fato de serem homens e mulheres honestas, o fato de serem homens e mulheres tementes a Deus, não os isentavam de terem escolhas certas ou de terem escolhas erradas. Se nós formos ver lá em 1 Pedro, a Bíblia vai dizer que Ló era um homem justo. E aí nós vamos ver que homens justos também erram. O fato de nós estarmos aqui dentro da igreja não quer dizer que nós estamos debaixo de uma redoma de vida espiritual, que nós somos infalíveis, que não há pecado em nós, não. Nós também erramos. Abraão também errou, mas nesse momento aqui Abraão acertou e Ló foi quem errou. Eu quero analisar a vida de Abraão e de Ló nesse contexto, numa atitude errada de Ló, numa escolha errada de Ló e numa escolha certa de Josué. Olhando para Ló, nós precisamos entender que escolhas erradas, elas produzem na nossa vida escolhas erradas, elas produzem em nossas vidas morte. Escolhas erradas produzem em nossa vida uma tristeza muito grande. E Ló tomou uma decisão infeliz. A Bíblia diz aqui que chegou um momento que Ló e Abraão eram dois homens muito ricos. E parece que sempre quando entra o tal do dinheiro na vida do ser humano, chega um problema junto. E chegou o problema porque a riqueza de Abraão e a riqueza de Ló era muito grande, era muito gado, era muito animal. E Abraão, então, para não entrar em conflito com Ló, e Abraão era amigo de Ló, por várias vezes a gente vê que aonde Abraão ia, Ló o seguia. Ló era sobrinho de Abraão, Ló era filho da irmã da mulher de Abraão, e Ló sempre seguiu a Abraão. Mas chega um momento que Abraão, para não entrar em conflito com Ló, ele fala o seguinte: ó Abraão, Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para o norte, eu vou para o sul, se você for para o leste, eu vou para o oeste, eu não quero brigar com você. E ele dá então a Ló a oportunidade da escolha. E ele fala assim: ó, você vai poder escolher para onde você quer ir. Eu estou dando você a oportunidade de você escolher o que você quer fazer. E você vai poder tomar a decisão que você quiser. Eu não vou interferir na sua decisão. Você vai ter a sua escolha. E para onde você for, eu vou pegar uma direção errada. E aí eu vejo que Ló errou em alguns aspectos. Primeiro,
com eles semanalmente, porque tomaram decisões solitárias e hoje estão pagando um alto preço. Segundo erro de Ló, primeiro, Ló escolheu sozinho. Segundo, Ló escolheu pela aparência. A Bíblia diz que ele olhou a terra e viu aquela terra como o jardim de Deus. Mas ele esqueceu de ver que naquela terra habitavam homens maus. Olha que coisa interessante. Quantas coisas nós temos olhado e temos achado que é o jardim de Deus e não é. Quantos relacionamentos nós temos começado, aquela menina bonita, aquele rapaz bonito, nós olhamos para aquela menina ou para aquele rapaz e nós falamos assim, ali está o jardim de Deus. E na verdade não é o jardim de Deus. Eu acho isso tão interessante nesse texto, porque diz que Ló olhou para a cidade de Sodoma e viu aquela cidade como o jardim de Deus. Misericórdia. Eu atendi uma vez uma pessoa que ela falou para mim assim, tinha um programa na rádio, ela ligou e falou assim, pastor, eu quero que o senhor ore porque um homem que eu amo saiu de casa ontem. Eu quero que você ore para ele voltar. Eu nunca oro sem entender o contexto. E aí, na rádio mesmo, a gente prestou o teu telefone, eu falei assim, como é que foi essa questão que te deixou ou foi deixou por outra? Eu falei assim, como é que funciona isso? Falou assim, não, ele era casado com ela, e aí largou ela e veio morar comigo. Mas agora ele voltou para a mulher dele de novo. E eu quero que você ore, porque eu sou a mulher da vida dele e ele é o homem da minha vida. Eu falei assim, não posso orar por isso. Porque na verdade ele é casado com ela, a irmã é adúltera. E ele é adúltero também, porque está tendo uma relação com a irmã fora do casamento e ele tinha uma mulher. E agora ele consertou a vida dele voltando para a mulher dele. Ele agora tem que consertar a sua vida. Ela falou assim, não, pastor. Em todos os momentos eu vi Deus abençoando. Foi amor à primeira vista. E Deus quer que eu fique com ele. Eu tenho certeza que se você não quer orar, vamos procurar o outro para orar. Eu falei, tudo bem, mas eu vou dar o telefone na cara. Mas tem muitas coisas na nossa vida que nós estamos olhando e falando assim, ó, Deus tem abençoado isso aqui é o jardim de Deus. Mas nós precisamos ter a consciência que Deus, Ele nunca vai abençoar coisa errada. É como aquela quadrilha que foi presa lá e falaram que pegaram o celular de um dos caras que tinham roubado lá. E no celular tinha um pessoal orando para que Deus abençoasse o assalto. E eles foram presos. E eu fiquei pensando, será que um deles perguntou onde é que estava Deus nessa hora? A oração da propina, né, que nós vimos aqui esses dias no DF passados aí. Meus irmãos, tem coisa que nós vamos olhar, nós vamos falar assim, esse é o jardim de Deus. E não é o jardim de Deus. E não é o que Deus tem preparado para nós. Eu tenho um amigo, gente muito boa, crente no Senhor Jesus Cristo. Nós crescemos juntos. Na nossa igreja tinha uma menina que era uma menina muito bonita mesmo, era um sonho de todos os meninos da igreja, um dia casar com a casa de Deus. E esse rapaz, ele se engraçou com ela desde pequena, ela também se engraçou com ele. E aí tinha aquele negócio do pai e mãe, que falava assim, você vai casar, tá, não sei o que, eles cresceram muito juntos. Ficaram muito amigos, né? Eu acho que de repente até por isso que não deu certo, né? Ficaram muito amigos, depois não conseguiu namorar a menina, foi o melhor amigo. Mas eu sei que esse rapaz é evangelista. E ele um dia chamou o primo dele para ir na igreja. E o primo dele veio à igreja. Naquele culto ele entregou a vida a Jesus. Foi uma alegria muito grande. E aquele primo dele começou a andar com o nosso grupo. E eu sei que essa menina, que era a prometida desse meu amigo, se encantou pelo primo dele. E o primo dele se encantou por ela. Eu fui conversar com ela uma vez e falei assim, minha filha, não entra nessa porque é furado. Esse menino chegou na igreja agora, ele tem um outro padrão de vida, não é um rapaz para você. Tem muita menina que é crente, que é de Deus, mas você vai olhar para ela, ela não tem o mesmo histórico, o mesmo futuro, os mesmos sonhos, os mesmos projetos que você.
Você vai olhar para o menino também, ele não tem os mesmos sonhos, os mesmos projetos, os mesmos planos que você. Não é o fato simplesmente dos dois serem crentes que quer dizer que um serve para o outro. Tem várias coisas que nós temos que analisar. Eu, antes de casar, minha namorada terminou comigo, a Mariana, que hoje é minha esposa, 3 vezes. Ela foi da primeira turma do Rádio Escola Latina. Ela falava assim: eu vou para o campo missionário. Eu falava assim: não, se você casar comigo, você não vai, porque eu sou pastor, eu vou ficar aqui. E aí ela terminava, e daqui a pouco a gente voltava, e ela terminava, e a gente voltava. Até um dia que eu orei a Deus, eu falei assim: Senhor, eu estou sacrificando a Mariana. Eu não quero tirar ninguém do campo missionário, mas eu também tenho muita consciência que o Senhor me quer aqui, que a gente entrou em oração. Eu pedi a Mariana em namoro no dia 7 de setembro de 2005. No dia 28 de dezembro, ela foi o projeto da Escola Latino-Americana. Ela voltou em novembro de 2006. Nesse tempo eu só comendo chocolate, né, para demarcar a área, porque sei lá, um monte de rapaz. Ela viajando nesses países tudo aí, cheio de rapaz aí, né, vai que encontrar um peru lá. E ela voltou, e eu falei: e agora a gente vai namorar, e a gente em crise, começou e terminava, entrou e começava e terminava. A gente foi casar em novembro de 2009. Foram 4 anos de luta. Mas a gente sentiu a aprovação do Senhor. E aquela menina virou e falou assim: não, eu vou casar com ele, porque ele é o homem de Deus. Casado. Passado 3 meses, um dia, porta lá de casa bate, era aquele jovem que casou com a menina, primo do meu amigo. Ele falou assim: eu vim aqui que eu preciso conversar com você porque eu vou pedir o divórcio. Eu disse: cara, você tem 3 meses de casado, como é que você vai pedir o divórcio? Ele virou para mim e falou assim: eu tive todas as meninas que você pensar. Eu já pratiquei relação sexual de tudo quanto é tipo, até em pé de carrete. Eu fui um cara prostituto, promíscuo, bebi, fumei, usei droga. Tive de todas as formas que você pensar uma vida errada. Eu fui com ela para o quarto, na lua de mel. E ela linda, e ela era linda mesmo, virgem. Tive relação com ela durante esses 3 meses, mas eu não sinto prazer em ter relação com aquela menina. Eu já experimentei muita coisa lá no mundo, eu não consigo simplesmente me contentar com o que eu tenho hoje, em casa. Eu vou pedir divórcio. Conversei, a gente fez aconselhamento, conversei com ela, conversei com ele, tentamos trabalhar, conseguimos segurar mais alguns meses, mas aquela menina saiu da igreja por conta desse divórcio, se iludiu com o Senhor. Eu lembro uma vez eu conversando com ela falou assim: por que Deus deixou acontecer isso comigo? Eu sempre estive na igreja, por que Deus fez isso comigo? Eu falei: não, Deus não fez isso com você, foi uma escolha sua. Eu sei que passado isso, deve ter uns 8, 9 anos que isso aconteceu. Hoje essa menina está fora da igreja, 3 filhos, um de cada pai. Aquele menino, que era meu amigo, que era apaixonado por ela, eu estava lá no Dama, fui pregar numa igreja lá no Dama, e parei para procurar uma informação, eu tinha visto uma viatura policial, eu parei na viatura para perguntar a informação. E aí na viatura eu ouvi o pessoal falar assim: me encosta na parede. Aí eu assustei, encosta na parede, ele chamou pelo nome. Era aquele rapaz. Eu falei assim: e aí, cara, como é que você está? Ele falou assim: eu estou bem. Eu falei: casou? Ele falou: casei. Eu falei: casou com quem? E ele falou com quem ele tinha casado. Era a menina mais feia da igreja. Ele casou com aquela menina. E eu falei assim: como é que você está? Pisou no pato. pato. Estou bem. Ele pisou no pato. Ele falou assim: eu estou bem, estou feliz, tenho um filhinho, passei no curso da Polícia Civil, estou trabalhando aqui agora na polícia e tal. Ele falou: vamos marcar um dia para ele se encontrar, sair, aquele negócio todo e tal. E aí eu saí, fui encontrar com ele, levou a filhinha dele, levou a esposa. Meus irmãos, por incrível que pareça, Deus operou um milagre. Aquela menina feia ficou linda. Deus ouviu a oração daquele rapaz. E eles estavam felizes. Glória a Deus. Eu olhei 2 contextos. E a gente é amigo. No dia depois a gente se encontrou de novo para conversar. E eu falei assim: você sabe como é que está a vida de fulana? Ele disse: eu fiquei sabendo. Eu louvo a Deus, porque Deus colocou do lado uma mulher que me levou para frente, que me colocou para caminhar, que me ajudou a ser melhor.
Glória a Talvez se eu Deus. tivesse casado com ela, eu não estaria onde eu estou hoje. Uma escolha errada e uma escolha certa. Muitas vezes nós escolhemos pela aparência. Muitas vezes nós escolhemos pelos padrões que o mundo tem colocado diante de nós. Muitas vezes nós escolhemos pelo poder aquisitivo. Nós estamos em um mundo onde muitas vezes nós estamos valendo pelo que nós temos e não por quem nós somos. Enquanto Jesus olha para cada um de nós, querendo saber quem você é e não o que você tem. O padrão do mundo não. Se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Se você não tem dinheiro, você não vale nada. Você vive à margem da sociedade. E o problema é que a gente vai deixando esses padrões do mundo entrar na igreja e tomar conta dos nossos corações, e tomar conta das nossas vidas, e nós vamos fazendo escolhas erradas por conta disso. Eu tenho vivido um conflito hoje muito grande com a juventude, porque eu vou conversar com alguns jovens e falo assim: meu filho, você está namorando há 7 anos, para de enrolar a menina, vai casar. E ele fala assim: não, eu tenho que esperar um pouco, eu estou procurando a estabilidade financeira. O pastor Heber Campos Júnior colocou um vídeo desse no YouTube muito interessante. Depois você olha lá, estabilidade financeira. E essa é a grande verdade. E o que é estabilidade financeira? É eu confiar, é eu escolher, acreditar que eu dou conta de me sustentar e não ter dependência em Deus. Eu não estou falando aqui para a gente fechar os nossos olhos e sair casando de qualquer forma, até porque a Bíblia diz que nós temos que crescer e multiplicar. A gente casa para crescer e multiplicar. Tem muita gente aí que só está multiplicando, não está crescendo. E também tem gente que só cresce e não multiplica. Os dois estão errados. A Bíblia diz que nós temos que casar para crescer e multiplicar. Isso me faz lembrar uma história igual de pobre. Pedinte, uma vez eu estava lá na porta de casa e a gente estava mudando. Então assim, lavando área, aquele negócio todo, e bateu na porta lá de casa para pedir comida. Ele falou assim: tem comida? Eu falei: senhor cidadão, a gente está mudando para cá agora, não tem nada ainda, só tem sabão em pó e vassoura, se você quiser entrar para ajudar aí, gravar o negócio aqui está feio. Aí ele falou assim: não tem comida não? Eu falei: não, pode ser arroz cru. Eu falei: não tem nada aqui. Ele disse: você não tem 5 reais para comprar uma marmita não? Eu falei: rapaz, também não tem não. Ele: 50 centavos. Eu falei: cara, coisa assim. Eu falei: não tem. Ele falou: você não tem comida, não tem dinheiro? Eu falei: não. Ele não falou assim: então pode ser que mais eu. Mas sim, vou voltar lá na questão da estabilidade financeira. Muitos de nós estamos querendo cortar a ideia da dependência do Senhor, de escolher confiar no Senhor e confiar nas nossas próprias forças. Eu fico pensando aqui na vida de Ló, se Ló tivesse escolhido buscar a orientação de Deus e ir pelo caminho que o Senhor tinha para ele. Nem sempre o caminho que o Senhor tem para nós é o mais belo. Nem sempre o caminho que o Senhor tem para nós é o mais fácil. Nem sempre o caminho que o Senhor tem para nós é resultado ou segurança que nós não vamos passar por lutas, não. Mas a certeza que nós temos é que o caminho que o Senhor tem para nós nos conduzirá à vitória. Essa é a ideia de escolher a Deus. E aí eu vejo os pais falando assim: não, meu filho, minha filha tem que terminar os estudos para casar. O problema é que quando a gente entra na faculdade, o professor vai dizer: você vai parar agora? Não, você tem que continuar e fazer um mestrado. Não para no mestrado, você tem que fazer um doutorado. E a gente vai deixando, a gente vai deixando, a gente vai deixando. E aí você fala assim: ah, mas eu não posso casar agora porque eu não tenho ainda a minha casa, eu ainda não tenho meu apartamento. Que problema que tem morar de aluguel? É bom, quando o vizinho enche o saco, você muda. Quando chegar na época de pintar a casa, quer gastar dinheiro, vai para outra. E os pais ficam: não, meu filho tem que fazer isso, meu filho tem que fazer aquilo. E aí eu pergunto para o pai e para a mãe e falo assim: você casou, você tinha o quê? Aí eles falam assim: realmente não tinha nada. E você não conseguiu construir toda uma vida? Consegui. Então por que você quer que o seu filho, a sua filha, comece por onde você está terminando? Na relação, no relacionamento,
você tem pecado? Não. Mas eu estou falando que, olhando para mim, olhando para a minha vida, eu não conseguiria namorar 7, 8, 9, 10 anos sem tentar fazer alguma coisa contra a minha namorada. Isso me faz lembrar adolescentes lá na igreja que vivia agarrando a menina. E aquele negócio foi me encabulando já fui ficando meio revoltado. E eu tenho sangue meio nordestino, então o que a gente tem que falar, a gente fala. Às vezes baixa aquele Silas Malafaia, né? A gente fala o que tem que falar. Eu chamei aquele menino e falei assim: meu filho, vem cá. E você fica aí. Eu falei: o que está acontecendo? Você agarrando essa menina aqui na porta da igreja. Eu fico pensando o que vocês fazem quando não tem ninguém vendo. Eu falei assim: que é isso, pastor? Adolescente é cheio de mar, né? Preocupa não está acontecendo nada. Eu falei: que não está acontecendo nada, rapaz? Você está agarrando o menino aí? Não, a gente abraça e beija, mas eu não sinto nada. Aí eu falei: então o problema é maior, meu filho, você boiola. Porque o cara vai dizer para mim que abraçou, beijou a menina, está lá agarrado na menina e não está sentindo nada. A gente se converte, mas os hormônios nossos não. O exemplo nosso é de José, meu amigo. Na hora que a mulher do Potifar aparece lá, a dona Patifa, você larga a roupa e sai correndo. A gente resiste ao diabo. Mulher, a gente corre. Corre, senão você se dá mal. Corre para não pecar, não é correr de mulher não, tá? Casamento é homem, mulher. Mas a gente vê pessoas e Ló seguindo pela aparência e tomando decisões erradas. E sabe o problema de tomar uma decisão errada? São as consequências dessa decisão. Meus irmãos, se a gente pegar o contexto, a história de Ló, o que aconteceu por causa de uma escolha errada? A Bíblia diz que aquele povo lá estava em guerra. Chegaram na cidade de Sodoma, levaram todos os bens que Ló tinha. Ló perdeu toda a sua riqueza naquela cidade. Estava a mulher de Ló, as suas 2 filhas, e Ló agora vivendo num país em guerra. Vocês estão acompanhando as manchetes aí, o que está acontecendo naquela época lá na Síria, na Líbia, no Egito. O que aquele povo tem sofrido hoje? Ló viveu aquilo, viu as suas coisas sendo destruídas. E mais, a palavra sodomia vem por causa daquela cidade de Sodoma. Na porta daquela cidade diz que os homens ficavam sentados. E todos os homens que entravam naquela cidade tinham que sentar no colo desses homens para ter relação sexual com eles, quando eles queriam. Por isso que vem a questão do homossexualismo, da sodomia, vem por causa lá da ideia de Sodoma. E a Bíblia diz então que Deus se revoltou contra aquela cidade. E Deus ia mandar enxofre do céu para consumir tudo. Fogo. Mas Ló, apesar de ter tomado a decisão errada, a Bíblia diz que ele era um homem justo. Ló, Deus teve piedade de Ló e enviou os mensageiros. Ló sabia que eram anjos, Deus chamou aqueles homens para dentro de casa. A Bíblia diz que os homens tomaram conta do redor da casa de Ló e começaram a mandar aqueles homens para fora, porque eles queriam ter relação sexual com aqueles homens. Aqueles 2 anjos. Ló sabia quem ele estava hospedando. Olha a integridade desse homem, olha o caráter desse homem. A Bíblia diz que Ló saiu lá de fora e falou assim: olha, eu tenho 2 filhas aqui que ainda são virgens. Esses homens estão sob os meus cuidados, eles estão hospedados, então eu tenho que cuidar deles. Eu dou as minhas 2 filhas virgens para vocês fazerem com elas o que vocês quiserem. Mas não toquem nesses homens. Os homens de Sodoma não quiseram. A Bíblia diz que Deus deu um rebuliço lá, não sei como, cegou a vista de todo mundo. Aqueles mensageiros falaram assim: ó, pega as suas filhas, sua mulher, some daqui, porque Deus vai destruir Sodoma. A Bíblia diz que aquelas meninas namoravam, elas ainda foram chamar os seus noivos, e eles não quiseram ir, e Ló saiu sozinho com a sua mulher e as suas 2 filhas. Um homem rico, um homem que tinha posses por causa de uma decisão errada, por causa de uma escolha errada. Ele passa agora a sofrer já a pobreza.
olhar para frente. É lá na frente que tem o que Deus tem preparado. Aleluia! Glória a Deus! Quantas vezes a gente está preso no passado e não consegue experimentar o novo de Deus? Mas Deus pega e fala para Ló, não olhe para trás. E a Bíblia diz que a mulher de Ló, ela olha para trás. E aquela mulher vira uma estátua de sal. Se um dia você tiver a oportunidade de ir naquela região, hoje, é mais ou menos a região do Iraque, na beira do mar, muito próximo do mar, Mar Morto, uma concentração muito grande de sal. E ali há uma estátua que alguém fez de sal, que representa a mulher de Ló. É algo impactante aquela imagem. Mas a Bíblia diz que aquela mulher virou uma estátua de sal. E Ló seguiu com as suas duas filhas para morar no caverna. Ló, depois de ter tido Sodoma destruída, saber que não sobrou ninguém em Sodoma, a Bíblia diz que Ló teve medo e foi se esconder em uma caverna. Por causa de uma escolha errada, aquele homem perdeu a sua riqueza, ele perdeu a sua mulher, e ele agora estava enfrentando problemas psicológicos terríveis em relação ao medo. Ele tinha uma síndrome de pânico. A Bíblia diz que ele não saía da caverna. As duas filhas de Ló, olhando e vendo que não tinha homem bom. Olha que o problema de homem é desde aquela época, né? Que não tinha homem bom. A Bíblia diz que aquelas meninas embebedaram no pai. Uma teve relação uma noite, a outra teve relação na outra noite. Elas engravidaram do próprio pai, para conseguir fazer a família ainda dar continuidade ao nome de Ló. Olha o que acontece com uma pessoa que toma uma escolha errada. Ele acabou com a sua riqueza, mas mais do que isso, ele acabou com a sua vida e a vida da sua família. Sabe qual é o problema das nossas escolhas? É que muitas vezes, quando nós escolhemos errados, nós nunca nos damos mal sozinhos, sempre nós levamos alguém com a gente. E no caso de Ló, ele destruiu toda a sua família. E quantos de nós, por causa das nossas escolhas erradas, nós estamos destruindo as nossas famílias? Nós estamos destruindo sonhos. Nós estamos destruindo planos e projetos. Ló, ele tomou uma decisão solitária. Ló, ele tomou uma decisão simplesmente pela aparência. E por isso Ló viveu coisas terríveis em sua vida. Mas Abraão, e aqui eu quero trabalhar rapidamente com Abraão, ele nos mostra algo muito interessante. A Bíblia diz que Ló não orou, mas a Bíblia diz que Abraão foi ao altar, que ele tinha erguido ao Senhor. Ele se prostrou naquele altar e ele adorou. Aleluia! Meus irmãos, quando a gente está se eu fosse pentecostal, eu ia falar com mistério, né? Quando a gente está no mistério de Deus, naquilo que Deus tem pra gente, quando a gente está naquela questão, naquela simbiose com o Senhor, na adoração constante, a gente não precisa nem tomar as decisões às vezes, é Deus que vai tomando a decisão por nós. Eu vejo Deus falando para Abraão assim: Abraão, vai lá em Ló e manda ele escolher. Porque se Abraão tivesse escolhido Ló, depois podia julgar e falar assim: ó, meu tio me colocou nesse caminho mal. Eu estou aqui porque o meu tio fez isso comigo, jogar toda a raiva, toda a fúria, toda a responsabilidade de uma escolha errada para cima de Abraão, mas não. A Bíblia diz que Ló foi para um lugar que parecia o jardim de Deus. Abraão foi para um lugar onde não tinha nada e Deus honrou a vida de Abraão. Glória a Deus! Nós temos um missionário lá no Egito, algo muito interessante. Ele começou a desenvolver um trabalho. E é muito caro o lote, a região onde ele está. E a falta de água é um problema muito sério. O que faz um povo ser rico, o que faz um povo conseguir prosperar é a água. Se não tem água, você tem um problema muito sério. E a região onde ele estava não tinha água. E ele estava orando ao Senhor. E um dia ele falou assim: Deus, eu vou sair hoje, o Senhor vai me mostrar onde eu vou construir a igreja. Aquela igreja tinha 90 membros.
aquele homem saiu. Pegou o carro dele, começou a andar e ele disse, Deus foi conduzindo e foi falando e foi falando. Ele chegou num lugar onde era um deserto, não tinha nada. Só tinha um centro espírita próximo. E aí Deus falou para ele assim, você vai consumir aqui. E ele falou assim, Senhor, mas eu estou no meio do deserto, aqui não tem água, aqui não tem nada. E ele foi lá procurar saber, aquela questão, se informar, como poderia fazer para comprar aquela área, uma área que estava muito barata, quase nada, pela situação do local. E Deus falou, não, é aqui que você vai construir a igreja. E ele falou, então tá bom, o senhor está falando, ele comprou a área. O dono do centro espírita virou para ele e falou assim, o que você vai fazer aí? Ele falou assim, eu vou fazer uma igreja aqui. Ele falou assim, eu não dou 3 meses para você começar uma construção aí, você vai lá e você perder todo o seu dinheiro. E ele falou assim, Deus falou que a igreja vai ser erguida aqui, nós vamos erguer a igreja aqui. Porque aquele cara olhou e falou assim, está vendo aquele monte de areia ali? É mais fácil aquele monte de areia sair dali e vir para cá, do que você conseguir construir alguma coisa assim. Diz que eles começaram a construção. Diz que quando ele chegou a 2 metros, para cavar um buraco lá, para fazer aquela pedra fundamental, diz que começou a jorrar. Aleluia! Eu sei que resumindo 10 anos hoje, depois daquela igreja, está no meio do deserto, com 7.000 membros. Aleluia! Glória a Deus! Um tempo magnífico, um trabalho de ação social, trabalhando com as pessoas que passam pelo deserto. Os nomes deles passam e fazem um trabalho tremendo com aquelas pessoas. Quando nós tomamos a nossa vida baseada em oração, nós conseguimos escolher o que Deus quer para as nossas vidas, porque nós passamos a ter intimidade com Deus. Glória a Deus! Tem gente que fala assim, eu não sei se Deus quer isso ou se Deus quer aquilo, é porque muitas vezes nós não conhecemos a voz do Senhor, porque nós não nos relacionamos com Ele. Se alguém chegasse aqui hoje, e falasse assim, eu vi o pastor Douglas, lá na Micarequiandanga, atrás do telégrafo, não, dizendo que só não vai quem já morreu. Eu acredito que os irmãos não iriam acreditar. Eu também. Porque os irmãos conhecem a integridade do pastor. Os irmãos conhecem o caráter do pastor. Agora tem muita gente aí tomando escolha errada porque não conhece o caráter e a integridade de Deus. Porque não se relaciona com o Senhor. Eu tenho 2 irmãs, minhas irmãs são gêmeas, Sara e Rebeca, nome das 2. E elas são assim, não fidelinas, né? Que os nomes são idênticas, as meninas, idênticas. Mas eu conheço as 2, eu sei quem é quem, às vezes eu erro, mas eu sei quem é quem. De longe, eu não acerto não, mas se estiver perto, eu conheço. E pela forma que conversa comigo, eu sei quem é Rebeca e sei quem é Sara. Eu ligo lá em casa, elas falam no telefone, a voz é muito parecida, mas eu sei quem é Sara e eu sei quem é Rebeca. Porque eu tenho intimidade com as minhas irmãs, eu conheço as minhas irmãs. E sabe por que Abraão confiou, deixar Ló tomar essa escolha? Porque ele confiava, ele sabia quem era o Senhor. Eu fico pensando Abraão chegar para Ló e falar assim, Ló, escolhe. Porque isso de alegria está no coração dele, porque Deus orientou. E eu fico pensando quando Deus coloca diante de nós as escolhas, ele fala assim, escolhe esse caminho aqui. E aí eu fico com medo e falo assim, agora não. E Deus vai lá, escolhe isso aqui. E eu falo, agora não. Vai, miserável, escolhe isso aí. Com medo de confiar que Deus há de cuidar de nós. Eu fico vendo Abraão que entregou a sua vida a Deus e viveu a vida procurando viver o que era certo, sem medo do que iria acontecer amanhã. Eu fico pensando Deus chegando para Abraão, aquele cara velhinho, e falando assim, meu filho, você vai ter um filho, você vai dar um filho para Sara, e vocês vão ter um filho, e esse filho vai ser Isaac, e ele será agora aquele que vai te dar uma grande geração. E todas as nações serão benditas em ti. Talvez aqui dá até uma mensagem, né? Que Deus ainda abençoou a vida de Ló. Porque Ló estava ligado a Abraão, e Abraão tinha promessa sobre a vida dele, que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Mas a Deus chega para Abraão, e Abraão, eu fico pensando que por alguns momentos Abraão deve ter duvidado, porque a gente é assim. E Deus pega Abraão
agora, essa aí é a sua descendência. Na beira da praia, sai da tenda, olha aí agora aí, ó. Toda essa areia do mar, essa aí é a sua descendência. E às vezes Deus está pegando a gente, tirando a gente para fora da tenda, falando assim, ó, contempla tudo isso aqui. Isso aqui é o que você vai ter se você tomar as escolhas, se você tiver as decisões certas. Mas aí a gente fala, não, Senhor, eu acho que esse não é o caminho. A diferença de Abraão para Ló, porque sobre Ló, no versículo 12, diz, Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Essa é a vida de Ló. Mas a vida de Abraão, que procurou viver certo, o que nós temos sobre Abraão é, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha a diferença quando a gente escolhe estar onde Deus quer que nós estejamos. Olha a diferença quando nós escolhemos os caminhos de Deus. Olha a diferença quando nós colocamos os nossos sonhos, os nossos projetos na mão do Senhor e falamos assim, Senhor, toma conta, Senhor, faz, Senhor, realiza. Oh, Deus. Nós precisamos nessa noite fazer a nossa escolha. Todos nós somos colocados na escolha. O que marca um acampamento, o que marca um congresso, o que marca um culto, não é a música que nós cantamos, não é a mensagem que nós ouvimos, não são as orações que nós fazemos. O que marca as nossas vidas são as decisões. É verdade. A nossa vida ela é feita de decisões. Nós precisamos aprender a valorizar mais pessoas do que as posses. Abraão valorizou pessoas, Ló valorizou as posses. Nós precisamos, porque quem segue o caminho de Ló, ele enxerga segundo os seus interesses os valores perfeitos. Quem segue o caminho de Ló, quem escolhe igual Ló, ouve apenas a voz da vaidade do mundo que o cerca. Quem escolhe o caminho que Ló escolheu, pensa segundo os padrões dessa época, e uma época sem valores, uma época sem princípios, uma época que não tem nada de Deus. Quem escolhe o caminho de Ló vive para sentar-se nos portões de Sodoma, sem levar em conta as consequências da sua família, da sua vida, do seu destino e do seu futuro. Mas quem escolhe os caminhos de Abraão consegue erguer os seus olhos para enxergar segundo a vontade de Deus e ver a terra que Deus tem prometido, aquela terra que emana leite e mel. Quem escolhe os caminhos de Deus, quem escolhe Deus, ergue os pés para andar segundo os caminhos de Deus. E por causa disso, percorre a terra da promessa. Quem escolhe o caminho de Deus, quem escolhe a Deus, ergue o seu coração para adorar a Deus segundo a sua palavra. E a sua vida é um constante erguer de um altar de adoração a Deus. Quem escolhe a Deus, escolhe viver uma vida de adoração e tem adoração como estilo de vida. Resumindo, quem escolhe o caminho de Abraão chega ao céu. Glória a Deus. Apesar da luta, apesar da dificuldade, apesar de lermos lá em Hebreus 12, na galeria da fé, que Abraão, ele confiou na promessa, sem ver a promessa ser concretizada ainda em vida, mas que Deus o levou, porque tinha coisa maior para ele. Aleluia, Jesus. Quem escolhe o caminho de Abraão, quem escolhe a Deus, escolhe o caminho que os nossos corações, a nossa mente e as nossas bocas, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, não conseguem falar, não conseguem compreender. Porque o que Deus tem
está além, está acima da nossa compreensão. Se nós, de repente, conseguimos submeter a Deus, Deus não é Deus. Eu não sei porque Deus faz assim, mas Ele faz. Eu não sei porque Deus Ele me deu a oportunidade de escolher ser filho. O que eu acharia bem melhor é ter colocado um chip aqui na minha cabeça e falar assim, você vai fazer só isso, eu me tenho que ir um robô só para adoração a Ele. Mas isso está dentro da soberania e da graça dele. Mas é bom quando nós escolhemos servir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Você Deus. feche seus olhos, você abaixe a sua cabeça.